A inveja é como uma espada de dois gumes. Por um lado, você pode ser invejado e por outro, você pode invejar outras pessoas. Mas nesse vídeo você vai entender como você pode fazer com que as pessoas parem de invejar você e ao mesmo tempo pelo qual você pode parar de invejar as outras pessoas. Então vem comigo porque esse vídeo é importante e vai ser um dos mais relevantes desse assunto no canal. Vamos lá? Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. E aqui especialmente nós estamos tratando sobre a primeira obra da carne, a inveja, numa série de vídeos que nós chamamos A Carne Fede. É uma série de vídeos que aqui no canal estão sendo gravadas às segundas e sextas-feiras. E além disso, às quartas-feiras você tem à sua disposição vídeos aleatórios que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu te convido hoje a gente dar continuidade ao assunto da inveja, e eu considero que esse é um assunto relevante para a sua vida cristã, porque quando você vence a inveja ou ajuda outras pessoas a vencer esse mal, você automaticamente também está promovendo o reino de Deus na terra. Então é importante que você nesse vídeo atente sobre como você pode deixar de ser invejoso e ao mesmo tempo um passo inicial para que você possa entender como você pode se livrar de pessoas invejosas da maneira correta. E antes de nós iniciarmos o vídeo, eu te convido a dar o like nesse vídeo, porque assim você está promovendo ele para que ele possa ser disponibilizado para outras pessoas na plataforma do YouTube. Além disso, se inscreve no canal, ok? Ativa o sininho, porque aí você vai receber a cada notificação de postagem um assunto novo referente a esse tema e os demais que a gente vai tratar. E não se esquece de comentar aqui o que você achou do assunto, porque isso também influencia na tua reflexão enquanto cristão, de como você pode estar melhorando ou o que você pode aprender de novo com base nesse conteúdo que eu estou te oferecendo aqui. Vamos ao vídeo. E quando nós falamos de inveja, certamente você já se deparou com esse sentimento em algum momento da sua vida, ou automaticamente você já percebeu que aquele amigo tem uma invejinha santa de você ou coisa parecida. E você meio que não soube como lidar com isso no teu cotidiano, na tua vida na igreja, na tua vida do trabalho ou em situações parecidas. Mas nesse vídeo eu vou te dar uma luz inicial para que você possa, primeiro, deixar de ser invejoso e, por outro lado, ajudar aquele teu amigo a se livrar desse pequeno probleminha. Então vamos lá. Saber que você precisa se livrar da inveja é uma coisa, mas praticar isso é outra bem diferente. O caminho em si ele não é tão fácil como a gente pensa, mas é possível. Primeiro, antes de tudo, você precisa entender que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 passos principais para que você possa deixar de ser uma pessoa invejosa. Na verdade, 3 para que você possa deixar de ser invejoso e o último, que você vai ficar bem surpreendido em relação a como você pode ajudar outras pessoas a não serem mais invejosas em relação a você. Então o primeiro passo que eu quero te apresentar é o seguinte: antes de tudo, seja contente. Isso mesmo, o contentamento é uma das principais fórmulas que você pode utilizar para deixar definitivamente a inveja de lado. E quando nós falamos de contentamento, nada mais é do que você se satisfazer com aquilo que você já possui, você ser feliz com aquilo que você já tem em mãos. O contentamento é, portanto, um estilo emocional, uma condição de espírito que não se altera quando as coisas se alteram. Por exemplo, quando tudo vai bem, você também está satisfeito. Quando tudo vai mal, você também está satisfeito. Contentamento, por outro lado, não é uma conformação com a situação adversa. Pelo contrário, você não pode se conformar com coisas ruins que chegam na sua vida pessoal. Mas por outro lado, você tem que ter uma posição de espírito e entender que aquilo é apenas uma fase e, portanto, vai passar. Mas que esse estilo emocional ou essa condição de espírito, essa posição de coração, ela deve estar com você e com aqueles que estão ao seu redor. Então, ser contente está no coração de Deus, porque pessoas contentes, elas deixam a inveja de lado, sim. O dicionário USP, por exemplo, define contentamento da seguinte forma: suficiência, e refere-se a um estado mental que, pela graça de Deus, não sofre alteração por força de circunstâncias exteriores, permanecendo firme diante da inveja, da ansiedade, da contrariedade. Então observe que pessoas satisfeitas ou contentes, elas tendem a viver mais felizes. Por isso ela não fica muito distraída sobre aquilo que está acontecendo na vida dos outros e, portanto, ela se autorrealiza. Ela olha para si e entende: poxa, tudo que eu tenho hoje
foi Deus que me deu sabiamente e por isso eu tenho que usufruir da melhor forma possível. Isso daí a gente chama de contentamento. E sobre esse assunto, a Bíblia fala o seguinte: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então observe que o apóstolo Paulo, nesse exemplo, ele nos dá uma luz em relação ao contentamento. No contentamento, você sabe lidar com situações adversas e também, inclusive, com situações de abundância. Além disso, o contentamento se aprende. Então isso quer dizer que nem todo mundo é contente. E que, portanto, se você sabe que não é contente, não se condene. Porque a vida em si, ela nos ensina. Ela sabe nos conduzir de tal modo que a gente pode aprender a ser contente. Por quê? Porque esse texto bíblico afirma isso. Além disso, o contentamento de Paulo também é sobrenatural, porque Deus é quem ajudou ele nesse contexto. Por isso, você como cristão precisa da ajuda de Deus para que se torne também uma pessoa contente, ou possa aprender o contentamento. O segundo ponto que você deve considerar na sua vida cristã em relação a como você pode vencer a inveja é, antes de tudo, você também ser uma pessoa grata. E muitas vezes a gente pode confundir a gratidão com o contentamento. Mas a gratidão, ela tem um valor muito especial e o dicionário Aurélio define a gratidão da seguinte forma: gratidão, qualidade de quem é grato, reconhecimento, agradecimento. Então aqui nós entendemos que ser grato é uma posição de agradecimento. E você pode perguntar, em relação ao quê? Bem, em relação a diferentes fatos do que já ocorreu na sua vida. A gratidão por si é muito mais do que apenas um sentimento. É um estilo de vida. Quando você faz a retrospectiva desde o seu nascimento até a sua vida atual, você vê que Deus te favoreceu com muitas coisas. Então, por isso, a gratidão ela focaliza no que de melhor já aconteceu na sua vida. Só que muitas pessoas elas tendem a ficar mais atentas em relação àquilo que já ocorreu de ruim. E isso torna você uma pessoa mais negativa, deprimida, amargurada. E, portanto, isso não é o melhor de Deus. Sobre gratidão, a Bíblia diz o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então você viu aqui nesse texto bíblico que a vontade de Deus em Jesus Cristo é que você se torne uma pessoa grata. E quando ele diz aqui em todas as circunstâncias, isso não significa que você deve agradecer pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida pessoal. Não é isso que o texto bíblico está se falando. Mas ele está se referindo a um estado de espírito que mesmo quando coisas ruins acontecem, você começa e continua a focalizar em coisas boas que já aconteceram na sua vida pessoal. E adivinha só, quanto mais você se torna grato na mesma área, independente das circunstâncias que estão cercando você, mais favor imerecido de Deus vem para a sua vida em Cristo Jesus. Ou seja, mais você se torna uma pessoa que atrai coisas boas para você. Então, a gratidão por si só é muito mais que um sentimento. Biblicamente, portanto, é um estilo de vida que Deus exorta que o seu povo ande. E isso blinda cada um de nós em relação ao sentimento de inveja que porventura possa vir em relação ao seu coração quando você começa a se comparar com outras pessoas e achar que a vida das pessoas é sempre melhor que a sua. O terceiro ponto que você deve considerar para vencer a inveja na sua vida pessoal é primeiro contatar as pessoas às quais você tem inveja. Procure saber qual foi o percurso que ela encontrou, que ela percorreu na vida para alcançar os alvos objetivos que ela tem hoje, e justamente aqueles que você inveja. Não precisa falar diretamente para a pessoa que você tem inveja dela, mas busca ver os bastidores da vida pessoal dessa pessoa e você vai perceber que o caminho que ela trilhou foi árduo, foi um caminho difícil, e que muitas vezes a gente acha que tudo são flores e que o estado atual daquela pessoa foi simplesmente um toque de mágica ou pura sorte. Mas você iria se surpreender muito mais ao saber que essa pessoa trilhou um caminho muito árduo e que, portanto, pouco conhecido daquelas pessoas que a invejam. Quanto a esse ponto, a Bíblia diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem,
mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Algumas ações bíblicas dizem na parte B desse versículo, mas os diligentes prosperarão. Em outras palavras, as pessoas que são diligentes, que estão prontamente realizando tarefas e executando elas com excelência, são pessoas que prosperam e, portanto, causam inveja naquelas pessoas que são preguiçosas, porque elas nunca alcançam nada na vida. Então é interessante que você saiba que, pelos bastidores, muitas vezes a vida de sucesso daquelas pessoas que você inveja teve um caminho árduo, doloroso e que muitas vezes não é visto pelas pessoas que a cercam. Então procure conversar um pouco com essa pessoa, discretamente, lógico, mas entendendo que nem tudo foi flores na vida pessoal dela. E esse último ponto que eu trago no vídeo é um caminho um pouco inverso. E se você for o alvo de inveja de outra pessoa, o que é que você deve fazer? Aqui vai uma dica muito interessante, está lá situada no livro de Romanos. A Bíblia diz o seguinte: faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Trocando em miúdos, quer que alguém pare de invejar você? Ajude essas pessoas, principalmente na parte de dificuldade dela. Quando você dá um presente e que se encaixa justamente no contexto de vida daquela pessoa que tem inveja de você, você automaticamente está mostrando a outra realidade a ela. Você está mostrando a essa pessoa o caminho da gratidão. Quando você presenteia uma pessoa que supostamente possa ser o seu inimigo ou alguém que compete muito com você, você está mostrando uma outra face da sua vida pessoal que ela ainda não conhecia. Então é interessante que por meio de um presente você pode iniciar uma nova amizade. Não é porque eu estou falando, mas porque a própria palavra de Deus diz. Então é interessante que você possa pegar essa dica e praticá-la no teu ambiente de trabalho ou mesmo na igreja local. E isso faz com que você se sinta melhor, porque as pessoas vão olhar para você com outros olhos, que não são, portanto, os invejosos. Se você gostou desse vídeo, eu te agradeço mais uma vez por estar comigo, porque está contribuindo com o trabalho que eu estou desenvolvendo com muito carinho para vocês, e eu espero que todas as mensagens que eu tenho trazido para vocês em relação a esse assunto tenham edificado e venham edificando suas vidas pessoais. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, mas são o melhor de Deus. Shalom!